Começando aqui hoje mais um Mari Responde e a pergunta de hoje é: como descobrir o meu chamado? Eu recebi mais de uma pergunta a respeito disso e óbvio, né, que eu não poderia deixar de falar sobre isso. E eu espero que através desse vídeo Deus venha falar o coração de vocês, venha dar discernimento, sabedoria para que vocês possam entender qual é a vontade dele para a vida de vocês. Eu vou dar algumas chaves para que vocês possam entender o que é o chamado de Deus para nossa vida e como a gente faz para descobrir, para saber se a gente está no caminho certo. Primeiro quero falar do objetivo de tudo isso, porque que todos nós temos um chamado e que nós devemos cumprir. Então são 3 pontos que a gente deve levar em consideração antes de qualquer coisa. E o primeiro deles é: a gente tem que levar em conta aquele mandamento que Deus diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Primeiro ponto que a gente tem que levar em conta. Segundo ponto, fazer discípulos e ganhar almas para Jesus. E terceiro ponto, aproximar as pessoas de Deus. Então, o nosso chamado, ele sempre vai estar ligado a essas 3 coisas. São pilares que vão sempre estar ligados ao chamado. Deus não vai te chamar para fazer algo que não vá estar relacionado a essas 3 coisas, que é abençoar outras vidas e salvar outras vidas. Então, se você tem dúvida se aquilo que você está fazendo é algo de Deus para sua vida, reflete nesses 3 pontos. Como descobrir o meu chamado? Primeira coisa, você tem que se conhecer a sua personalidade, porque Deus trabalha com cada um de um jeito e Deus, ele não vai te chamar para pregar para multidões, sendo que você é extremamente tímido e não leva jeito para isso. Ele vai respeitar a sua personalidade porque foi ele quem te criou assim. A não ser que ele mande você fazer algo específico, tipo, eu quero que você vá lá diante de todo mundo e fale isso, mas assim, não significa que seja o seu chamado, é uma situação específica que Deus quer a sua obediência, espera a sua obediência. Mas com relação ao chamado, que é algo frequente, que vai estar presente na sua vida, no seu dia a dia, ele vai respeitar a sua personalidade. Então, por isso é importante você se conhecer, você saber como que é esse seu jeito, se você é tímido, se você é mais extrovertido, que daí você já vai ter algumas direções do que pode ser o seu chamado. E também as suas habilidades, né? Deus nos dá talentos, habilidades, dons, e através dessas habilidades, às vezes a gente consegue saber qual é o caminho. Por exemplo, se você tem habilidade com instrumentos, talvez o seu chamado seja compor músicas, ensinar instrumento para outras pessoas, para que novos levitas sejam criados, mais pessoas aprendam a adorar a Deus, que pastores aprendam, que você possa dar aula de violão, de instrumentos na igreja de forma voluntária, abençoando o ministério de música, de louvor. Enfim, conheça sua personalidade e suas habilidades. Segundo ponto, com qual grupo de pessoas você tem mais facilidade de se comunicar? Isso também é algo que conta muito, porque podemos dizer que esse grupo de pessoas são nações. Eu, por exemplo, sempre tive muita dificuldade com jovens, só que quando eu me converti, Deus sempre confirmou de muitas formas, principalmente através de profetas, de pastores, de pessoas que não me conheciam, de que eu teria um ministério muito grande com jovens. E hoje, através do meu canal, eu vejo que realmente essa profecia está se cumprindo na minha vida. Aqui, a maioria do meu público é jovem e Deus, ele tem me capacitado para falar com essas pessoas. E eu não tenho facilidade para estar diante de uma igreja pregando, mas eu tenho facilidade para estar aqui diante das redes sociais, atrás de um vídeo, gravando o vídeo e falando para vocês. Tem pessoas que não conseguem, que são extremamente tímidas, que não levam jeito, que ficam perdidas. Então, por aí você também já vai tendo uma ideia. Qual é o grupo de pessoas com quem você mais se identifica? É jovem? É idoso? Criança? Homens? Mulheres? Aí já vai juntando quebra-cabeça aí.
Terceiro ponto, esse é uma chave, e foi uma chave na minha vida que uma vez um pastor lá na igreja, ele pregou sobre isso, e isso me ajudou muito a entender qual era o meu chamado, o que Deus tinha para minha vida, que é você pensar o que você vê por aí que te irrita, que te tira do sério, que você não consegue ficar quieto, que faz seu coração doer, você se revoltar. Por exemplo, você não suporta ver pessoas passando fome. Você vê pessoas na rua passando fome e você fica com o coração assim, nossa, dói demais, você fica com o coração aflito, aquilo te tira a paz. Isso pode ser um sinal de que o seu chamado seja com essas pessoas, que você tenha um chamado específico com essas pessoas, porque é uma situação que você não consegue deixar passar. E nem sempre é uma situação só. Por exemplo, uma coisa que me tira demais do sério é injustiça, sempre foi. E eu sempre brigo por várias coisas. Eu vejo injustiça, eu não consigo ficar quieta, eu não consigo me calar. Eu sei que Deus me levantou de uma certa forma com relação a isso, porque enquanto muitas pessoas se calam, eu vou me levantar, seja por mim, seja pelos outros, mas eu vou me levantar, eu não vou ficar quieta. Então, não é um chamado específico na minha vida, tipo que nem eu estou aqui falando para pessoas sobre tempo de espera, sobre vida sentimental. Estou conduzindo de certa forma essas pessoas, Deus fala com essas pessoas, mas é algo que Deus tem também para minha vida, é um chamado, Deus me chamou para isso. Então pensa aí o que é que você vê que acontece, que tipo de situação que te tira do sério e que você não consegue ficar de mãos atadas sem fazer nada. E quarto lugar, qual é o tipo de pessoa ou situação que parece que te persegue, que sempre chega até você? Por exemplo, sempre parece que Deus coloca na minha vida pessoas que têm complexos de inferioridade, pessoas que se sentem inferiores e também pessoas que são solteiras, que têm problemas, desânimo na vida sentimental e tal. Sempre esse tipo de pessoa chega até mim e de uma certa forma sempre são pessoas que vêm buscar conselho comigo. Então eu entendo que Deus me chamou para ajudar essas pessoas, para ser bênção na vida dessas pessoas, para aconselhar. Então um dos dons que eu creio que Deus me deu e um dos chamados que Ele colocou na minha vida foi esse, para aconselhamento. E creio também que Ele me deu o dom do ensino. As situações que acontecem na minha vida e as pessoas que chegam até mim confirmam isso. Então pense aí você também, qual é o tipo de pessoa ou de situação que sempre chega até você? Lembrando que o seu chamado, ele não é só espiritual. Pode ser algo que não seja assim, sabe? Tipo, dentro da igreja e especificamente fazendo a obra ali dentro. De repente seja no seu trabalho. Deus quer que você dê um bom testemunho e que através do seu trabalho você alcance muitas vidas. Se você tem facilidade, por exemplo, para fazer sites, para trabalhar na internet, para fazer convites de casamento, de alguma forma aquilo sempre vai glorificar Deus e vidas serão transformadas através daquilo, mesmo que você não faça algo específico que tá ali, eu tô olhando e tô, isso é Deus, é a Bíblia. Não, você não tá falando de Deus, mas você está fazendo algo com excelência e algo que de certa forma está trazendo as pessoas para Jesus. Então esse também pode ser o seu chamado. Você pode servir também com os seus dons e talentos. Como saber se estou no caminho certo? Primeiro, você vai frutificar ali onde você está. Segundo, pessoas são alcançadas. Terceiro, Deus confirma através da mudança de vida dessas pessoas e do testemunho delas. Elas são abençoadas através da sua vida. Quarto, você sente paz e uma satisfação muito grande quando você faz aquilo. Sabe, aquele sentimento de tarefa concluída? E em quinto lugar, se você não faz, se você deixa de fazer aquilo, você se sente mal, você perde a paz. E aquilo fica te incomodando até que você vá lá e faça. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a reconhecerem o chamado de vocês, entenderem o que Deus quer de vocês, mas lembre-se que Deus nos chama
para pregar o evangelho, para levar pessoas para Cristo, e ele tem inúmeras formas de fazer isso. Então, cabe a você descobrir qual é o seu chamado, porque eu tenho certeza que você tem muitos dons, muitos talentos, talvez você ainda não descobriu, mas busque isso. Coloque diante de Deus a sua vontade de servir a ele, através do seu dom, através do seu chamado, e com certeza ele vai confirmar no seu coração, ele vai testificar e ele vai te mostrar de muitas formas para que você saiba que você está na direção certa.